Jornal da Manhã. Oferecimento: Forte Atacadista, Casa Sofia, Tintão, Ótica Facial e Galeria Imóveis. Aí, Joinville, bom dia! Bom dia, Santa Catarina, 8 horas 4 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 3 de outubro de 2019. Vamos aos destaques desta edição do Jornal da Manhã, parte local. Grêmio e Flamengo ficam no empate. No Brasileirão, Vasco e Corinthians ganham fora. Troca de farpas de novo entre situação e oposição na Câmara de Vereadores de Joinville. Justiça nega habeas corpus para acusado de homicídio em Jaraguá do Sul. Luciano Hang da Avan vai pagar advogado para cidadão que hostilizou deputado em voo. Mulher é vítima de estupro em Guaramirim. Quadro Passaporte. Hoje, o melhor destino no Nordeste brasileiro. Estas e outras informações, a partir de agora, você vai ficar bem informado. São 8 horas 5 minutos, 8 e 5, e nós começamos com a previsão do tempo. Tempo nublado nesta manhã de quinta-feira. Olha aí, ó. Olha pelas nossas imagens da câmera externa, ó. Mesma situação de ontem nessa hora. Temperatura, inclusive, semelhante também. Agora faz aqui na área central de Joinville 21 graus. Tempo ainda seco. Eu falo ainda porque hoje vai ser um dia molhado. Molhada a previsão para esta quinta-feira. E temperaturas mais amenas, com relação, àquilo que tivemos ontem. Ontem a temperatura passou dos 30, hoje ela não vai passar dos 24, se chegar a 24. 23, 24 graus é a máxima prevista para hoje. Isso quer dizer que teremos uma queda então de 7 graus aproximadamente em relação à temperatura máxima verificada ontem, como a gente já alertava ontem, né? Mas em compensação teremos chuva, mas não tanto como estava previsto. Se falou em 20 milímetros ontem, lembra? Vamos ter 20 milímetros hoje, a previsão era essa. Agora diminuiu um pouco a previsão, mas mesmo assim é chuva. 10 a 12 milímetros de precipitação. Isso é muita água, né? De forma isolada, tá? Vai chover num bairro, não vai chover no outro, depois chove aqui no centro, depois não chove aqui, aí chove na zona sul e tal. Chuvas isoladas pela cidade ao longo de todo o dia. Talvez agora de manhã ainda já tenhamos a chegada aqui de chuva. Pode já pintar chuva agora de manhã aí no seu bairro. E depois à tarde de novo, mais um pouco à noite, enfim, totalizando 10 a 12 milímetros. É bom para aquela questão da umidade relativa do ar, né? Hoje em torno de 61%. Ótimo, né? Ótima umidade relativa do ar. E é ótima essa vinda da chuva mesmo, porque a estiagem já estava começando a incomodar, estava começando a castigar até aqui a úmida Joinville. Se hoje a temperatura vai ser de 23, 24 graus, amanhã ela sobe um pouco mais e vai a 26 graus a previsão de máxima amanhã. E em compensação, mais chuva, muito mais chuva, né? Hoje temos, uma diminuição da temperatura e a chegada da chuva. Amanhã, muito mais chuva e a volta da temperatura mais alta. Não chega aos patamares de ontem, aquele abafamento de ontem não, mas amanhã a temperatura já vai a 26, 27 graus. E os 10, 12 milímetros de precipitação de hoje, amanhã será 40. Olha, se não mudar essa previsão, amanhã é chuva e mais chuva. 40 milímetros de precipitação amanhã. Que sexta-feira encharcada essa, hein? Entretanto, também não está descartada a possibilidade de alguma abertura de sol amanhã. Apesar de toda essa chuvarada, pode rolar alguma aberturinha de sol amanhã também, hein? Então, tem abertura de sol, tem muita nuvem, tempo muito nublado e muito chuvoso amanhã também. Tem de tudo um pouco. O que está ótimo para amanhã é uma questão.
a umidade. Umidade está ideal. 62 hoje 61, amanhã 62. Que continue assim o quesito umidade relativa do ar. Os ventos em torno de 15 km por hora na direção nordeste. São 8 horas 9 minutos, 8 e 9. Pois bem, ontem tivemos de novo, mais uma crise entre situação e oposição na Câmara de Vereadores. Só que é aquele desgaste, aquela crise que não é em benefício de um debate em favor da sociedade. Diretamente não é. Indiretamente talvez até seja, mas diretamente não é. Por exemplo, tivemos uma crise, discussão, que faz parte da Casa Legislativa e tal, com relação à COSIP, assunto que ainda está no ar, ainda vamos ter outros debates, mas ontem não foi isso. Ontem não teve esse assunto. Também não teve mais aquele assunto já encerrado, felizmente, encerrado com vitória popular, questão do fim das férias de julho dos vereadores. Também unanimidade na questão no final das contas, não teve nem discussão no final das contas. Todo mundo apoiou o fim do recesso parlamentar em julho. Pois é, isso foi bom. Mas ontem, de novo, a crise envolvendo a falta de democracia na bancada do MDB. Aquela história de não se deixar o vereador Rodrigo Facchini, que é dissidente da bancada do MDB, falar, usar a palavra. O partido não dá espaço ao vereador. Na hora do partido, Rodrigo Facchini não pode falar, porque ele agora tem falado algo que tem levantado bandeiras, tecido comentários que riscam a imagem, afetam a administração municipal. Prefeito do Diller e Companhia Limitada. E aí, os vereadores da base, o partido, o MDB, não deixam Rodrigo Facchini falar. E aí, ontem tivemos bate-boca, o vereador Odir Nunes foi para a tribuna e mandou ver, criticou. Ele que não é do MDB, chamou a atenção, no alto da sua experiência, com 7, 8 mandatos de vereador, experiência não lhe falta, é o vereador mais experiente do Poder Legislativo, aí não tem papas na língua mesmo e desceu o verbo. Nós temos, inclusive, o vídeo dessa parte da sessão de ontem, em que o vereador Odir Nunes critica Mauricinho, que é o líder da bancada do MDB, por esse ato antidemocrático, que afeta mais uma vez a imagem do Poder Legislativo, mais especificamente a bancada MDBista, lógico, mas é o Poder Legislativo que sai desgastado. O Odir Nunes foi para a tribuna e falou que isso é um absurdo, e é mesmo, é uma fraqueza sem limites. Vamos ouvir aí o vereador Odir Nunes ontem na tribuna da Câmara, na sessão ordinária da Casa. Senhor presidente, senhoras vereadoras, eu estou há 30 e poucos anos nesta casa, mas nunca vi um partido agir desta forma. O Adilson Mariano era um crítico do governo Carlito, mas nunca foi tolhido de dar aqui, de falar aquilo que bem pensava do governo. Vereador Roque, o senhor não chegou nesta casa sozinho. Vereador Richard, o senhor não chegou nesta casa sozinho. Vereador Mauricinho teve que pular 2 para chegar aqui. O senhor não chegou sozinho. Vereador Cláudio Aragão, para chegar aqui, precisou dos votos do vereador Facchini. E ninguém de nós chegamos sozinhos. Se isso acontecesse comigo aqui no partido, não aqui dentro da casa, por respeito à casa, mas no seio do partido, é verdade, porque isso não se faz com companheiro. Isso é safadeza. Safadeza que vocês do PMDB fazem com alguém que muito antes de vocês filava as fileiras e a ideologia do grande líder de vocês, que foi o Luiz Henrique. Isso é uma vergonha. Uma vergonha para você, Roque, sendo professor, para o seu líder, o Mauricinho, pior ainda. Eu estou falando da minha casa e defendo os meus companheiros. Vocês vão levar o troco. É um ano. Acha que a sociedade aplaude a oposição? É isso, verdade. Continue procurando rato aqui nesta casa, que eu na hora certa vou dizer. E aí foi e tal,
Como eu falei, não tinha papas na língua, né? Ah, não, fale do seu partido, o Mauricinho gritou, fale do seu partido. O Poder falou, não, falou, defenda a casa. E defende a democracia, né? É um péssimo exemplo, o MDB tá, né? O MDB, a base de sustentação do governo Udo, não bastasse todos os descaminhos, mais esse, né? De novo a crise não deixa o Facchini falar. Rodrigo Facchini não pode falar porque de repente ele vai falar e aí vai falar contra o prefeito. Gente, é uma casa democrática de ideias. Se contrapõe às ideias que ele falar. Será que o Rodrigo Facchini é tão forte assim? Quer dizer, dão uma força ao Rodrigo Facchini e vocês são tão fracos assim? Mauricinho é tão fraco assim? O Richard Harrison é tão fraco assim? Roque Matei é tão fraco assim? Não tem um vereador que possa ir lá e se contrapor a Rodrigo Facchini? Não tem que calar a voz dele? Censurar a voz de Rodrigo Facchini? Rodrigo Facchini virou agora o mártir do MDB aqui. É o único que tem poder de fala. Os outros não têm lábia. Os outros não sabem argumentar. São nanicos, são fracos e são antidemocráticos. Está corretíssimo o vereador Aldir Nunes. Isso envergonha o MDB e, mais do que isso, envergonha a Casa Legislativa. Antidemocracia. E, claro, por trás disso estão os apaniguados. São gente apaniguada. São cupinchas do prefeito. Como se estivesse ainda fazendo uma grande gestão, né? Ainda se fosse o caso. O que nem justificaria. O que não justificaria. Se o prefeito estivesse fazendo uma grande gestão, não tivesse o que se criticar da administração municipal, ainda assim não se justificaria uma ação tão idiota. Uma ação tão imbecil. Tão ridícula. Tão antidemocrática como essa. E eu digo que é idiota e imbecil por quê? Porque o Rodrigo Facchini aí está ganhando espaço nas outras bancadas. Ele continua falando, mas aí usando o espaço de outras bancadas. Isso é uma vergonha para o MDB. E está certo ele em protestar e estão certos os outros vereadores em protestar. A população está vendo. Está vendo essa falta de democracia, esse desrespeito, tudo para quê? Tudo porque, adivinhem, para proteger os seus empreguinhos na prefeitura. É claro, todo mundo tem os seus empregos na prefeitura e que nós pagamos, que a sociedade paga. Tá certo que isso não é mérito só dessa gestão. Isso não é só mérito dessa gestão incompetente. A gestão do Carlito, do PT anteriormente, também fazia a mesma coisa. A outra anterior também, todos eles fazem. O que choca agora é que se imaginava que com a gestão do Diller, o modus operandi fosse diferente, mas não. É o mesmo modus operandi nefasto, irritante, que nem alguém aguenta mais, que é a população bancando esses empregos na prefeitura para sustentar os esqueminhas de vereadores para depois dar voto e defender o executivo e não o povo como, né, deveria ser. Foram eleitos para isso. Tá aí o exemplo claro que nós temos em Joinville. Quem tiver alguma dúvida, vá na Câmara e vê. Vá na Câmara, assista uma sessão da Câmara para ver se os vereadores da base defendem a população, a cidade, ou defendem só a prefeitura. Quando a prefeitura faz alguma coisa boa, felizmente faz, né? Felizmente faz ainda alguma coisa boa, tudo bem. Mas e quando não faz? E quando tem críticas para fazer? Nem isso pode ser, não pode se falar. Olha aí o exemplo. Não deixa o vereador do partido falar, não se dá direito à fala. É uma vergonha, um descabimento. E essa gente antidemocrática, vai tentar a reeleição, vai pedir o seu voto no que vem. Portanto, é bom acompanhar de perto, e por isso que eu digo que não se pode generalizar. Jogar todos na mesma vala comum. Não pode. Não pode jogar todos na vala comum. Ou aquela velha máxima de que não vamos reeleger ninguém. Isso é discurso de quem é incompetente. Isso é discurso de eleitor preguiçoso. E favorece somente o político safado. Só favorece o político safado em todas as áreas, em todas as instâncias. Seja na Câmara, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara Federal, no Congresso. E nos cargos executivos também. Não se pode generalizar. Tem que se analisar. São 8 horas 18 minutos, 8 e 18. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com o quadro Passaporte. Hoje falando do melhor destino turístico no Nordeste brasileiro. Já voltamos também para falar de vagas nos CIs da Prefeitura. E tem mulher vítima de estupro em Guarabirim. Fique ligado, é só um instante, a gente já volta.
Jovem Pan News Joinville. Jovem Pan News Joinville. São 8 horas 20 minutos, 8h20, temperatura 21 graus. E o trânsito como é que está? Vamos saber? Bom dia, Fernando Gonçalves. Bom dia, Osni Martins, bom dia para os ouvintes do Jornal da Manhã, né? E para você que nos acompanha também pelas redes sociais, além do AM 1250. Rua Ministro Calógeras, desde as proximidades da Rua Rio Grande do Sul até a Avenida Getúlio Vargas, marcando bastante lentidão no trânsito quando são 8 horas 21 minutos, 8h21, não perca a sua hora. Já a Rua São Paulo, desde as proximidades da Rua Babitonga até a Rua Coronel Francisco Gomes também, o motorista vai enfrentando bastante dificuldades. Nosso ouvinte, o Wilson Tomil, mandou mensagem pra gente, diz que a Rua Fátima tá bem complicado de se transitar, então você que tá passando aí pela região sul da cidade, né, próximo ali do Parque da Cidade, Rua Fátima, Rua Guanabara, Rua Miosotes, Graciosa, também bastante lentidão no trânsito, bastante paciência. Rua Monsenhor Gersino, Rua São Paulo, Rua Fátima, Guanabara, fluxo intenso, trânsito bastante lento. Segundo informações, Osni, que nós recebemos aí, a princípio tem um poste quebrado, vou pedir para a Camilinha colocar na imagem ali para nós, bem próximo ali da Ponte do Trabalhador, né? E com isso tem os cones ali, o pessoal está enfrentando bastante dificuldades. Então peço aí a gentileza, bastante paciência no trânsito para você que está trafegando ali pela área do Parque da Cidade, Osni. Ponte do Trabalhador, né? Aí já afeta quem vem do Bucarém, quem está indo para Boa Vista, né? Quem está indo Guanabara, Fátima, toda essa região populosa é afetada com uma obra desse tipo aí. Olha, sobre trânsito, né? Sobre as estradas aqui, nós temos falado aqui sobre a situação da nossa Serra Dona Francisca, né? A SC 418. O Arivan tem informações sobre uma manifestação que vamos ter por lá. É isso, Arivan? Bom dia. Bom dia, Osni. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Exato, Osni. Em até 2 semanas, a SC 418 terá manifestação em ponto na Serra Dona Francisca como forma de protesto e de cobrança de melhorias na estrada que liga Joinville e Campo Alegre. O local escolhido para a mobilização será a chamada primeira curva, no quilômetro 16, local frequente de acidentes. Nessa semana, o acostamento da primeira curva, Osni, está recebendo uma barreira de terra. É uma coisa paliativa, essa rodovia aí. É uma coisa paliativa. Não que não precise ser feito, né? É bom que seja, mas realmente, isso, só uma barreira ali não resolve, né? Então isso ali não pode ser um disfarce, uma maquiagem. Não, tem que fazer mais obras ali. É necessário, é bom, mas não pode continuar só nisso, né? Terminar nisso aí. Exato. Além dessa manifestação, moradores e pessoas que utilizam a SC 418 para trabalho e também ao lazer deverão exigir dos governantes, é claro, da Prefeitura de Campo Alegre, uma cobrança maior junto ao governo do Estado, como também uma participação do prefeito Udo Deller junto ao governo do Estado e a cobrança dos deputados estaduais de Joinville e região, Osni, para que eles que dão sustentação ao governo de Carlos Moisés, para que olhem essa situação e que o mais urgente possível se faça um projeto para sinalizar melhor a rodovia e colocar em locais específicos defensas. Você pode ver nas imagens aí que há muitos locais onde não há defensas. Tem alguns que tem, a gente vê aí, ó, o guarda-reio, né? O guarda-reio tem ali. Mas só em pequenos trechos. Em pequenos trechos, é sempre o disfarce, né? Exato. Por isso que eu disse, a barreira ali, tudo bem, é necessário, mas tem que ser feito de uma forma completa, durante toda a serra. E a iluminação, que é o grande calcanhar de Aquiles. Exatamente. E esperamos que os deputados estaduais, até porque ano que vem tem eleição. E principalmente, você falou prefeito e deputados, deixa o prefeito de fora, porque é melhor só os deputados. O prefeito é aquela história, né? O Carlos Moisés, né? O governador já falou que a prefeitura é que tem que fazer a parte de iluminação, ver com essa novidade. O prefeito já disse, e tá certo o prefeito, né? Vamos combinar. O prefeito do dele tá corretíssimo, nada de fazer. Já não tem dinheiro o município, aí vai fazer algo que é nitidamente uma responsabilidade do Estado.
Aí veio do nada ele apareceu com essa novidade aí de os municípios que tem que fazer a iluminação e tal. É lamentável. Mais um encargo para o município. Aliás, falando de município e iluminação pública, parece que aquela guerra entre a prefeitura e a Câmara vai chegar a um acordo, né, Osni? A respeito da COSIP. Mas esse é um assunto que com certeza você vai abordar aqui no programa. A novela continua, a novela aí da COSIP, que tem que mudar, tem que voltar a ser, né, a COSIP pela testada, né, aquela que a gente chama de COSIP original, né, voltar a COSIP original. São 8h26, 8h26, e uma mulher é vítima de estupro em Guaramirim. Fernando Gonçalves. Então, Osni, presta atenção nessa história aqui. Uma mulher de 39 anos foi vítima de estupro em Guaramirim. O crime ocorreu na manhã de ontem, quarta-feira, dia 2, na rua Isídio Carlos Peixer, no bairro Ilha da Figueira. De acordo com a Polícia Militar, o chamado para atender a ocorrência foi feito ali por volta das 10 horas da manhã. Uma mulher ligou para o número 190, informando que uma funcionária faltou ao serviço e que recebeu uma mensagem dela pedindo ajuda porque ela estava sendo ameaçada. Uma viatura foi enviada até o local, mas a vítima ligou para a Central Regional de Emergência, informando que estava em uma área de mata. No local, Osni, a guarnição encontrou a mulher com a camiseta rasgada e a calça jeans entre os joelhos. Ela relatou que foi ameaçada e extorquida por um estranho. Como não tinha dinheiro, foi molestada. O Corpo de Bombeiros, então, recebeu o chamado e levou a vítima para o hospital. Na unidade de saúde, os policiais militares, então, foram abordados por um amigo da vítima de 35 anos. Ele disse que terminou um relacionamento com a mulher porque ela demonstrava ter distúrbios psicológicos. Ele relatou ainda que o número do qual a vítima recebia as mensagens era dela mesma. Guarnições da Polícia Militar, com auxílio do Canil, realizaram buscas no local e nas proximidades. O veículo e os pertences da vítima foram levados ao hospital e um boletim de ocorrência foi realizado. Agora, Osni, a polícia investiga o caso. É isso, e tem que investigar e muito, né? E chegar ao culpado ou aos culpados. São 8h28. Vamos falar de coisa boa agora? Vamos falar de viagem? Vamos a um destino dos sonhos? Eu qualifico como o melhor destino no Nordeste brasileiro. É o tema de hoje do quadro Passaporte. Olha, hoje é o quadro Passaporte que eu sempre quis fazer. O destino é o meu preferido no Nordeste. Sabe que o Nordeste é cheio de destino maravilhoso, mas para ser o preferido é porque é bom. Olha, posso garantir. Vamos falar de Maceió, a capital alagoana. É tudo de bom, né? Quem vai para Maceió não vai esquecer jamais e vai querer voltar sempre. Um pacote para a capital alagoana. Como é que é esse pacote, Simone? Bom dia, Osni. Bom dia. Esse pacote ele é bem legal porque ele pega um feriado agora, o feriado de 15 de novembro, que cai uma sexta-feira. O pacote é de 11 a 16 de novembro para Maceió, com saída de Navegantes. Olha, aproveita o feriado, quer dizer, você vai ter que pegar alguns dias apenas, né, de folga, e vai curtir uma semana, né? 5 noites, uma semana praticamente no Nordeste, em Maceió. E aí é tudo de bom. Vai ficar onde lá em Maceió? Isso, é uma categoria turística na praia de Ponta Verde. A gente tem outras opções também que a gente pode modificar o pacote conforme quiser. Então, além da hospedagem e da passagem aérea, tem também os traslados de chegada e saída. Restante do tempo livre em Maceió para fazer o que você bem entender. Vai gostar muito da culinária, vai gostar muito do artesanato e do litoral, então é o litoral mais bonito do Nordeste. É bom que tem a Praia Central, que é Pajuçara, que fica perto de Ponta Verde, tem aqueles passeios de jangada até alto mar, né? A pessoa vai pro alto mar, chegar lá quando a maré baixa, tem as coroas, né? Tem aquela maré baixinha, você pula, você anda e tal, bate pelo joelho, é um paraíso. E além disso, tem outra opção que, já que são 5 dias, pode alugar um carro, né? Aluga um carro e desbrava o litoral sul ou o litoral norte de Maceió. Isso mesmo, e como você falou, é um dos destinos favoritos do pessoal aqui da nossa região, porque realmente é muito bonito o litoral. Quem está indo pela segunda, terceira vez, sempre vai ter algo a mais a explorar. Já pode sair daqui com um carro alugado também, se quiser, ou com algum passeio já marcado que a gente também pode assessorar.
Exatamente. O passeio não vai faltar. E olha, tem um problema esse pacote. 5 dias. Não vai dar tempo para conhecer tudo que Maceió e os arredores tem. Esse é um problema negativo, mas vai dar um gostinho de quero mais, você vai querer voltar. Isso mesmo, a gente busca outra opção depois, sem problema nenhum. Quanto é que tá o preço? Esse pacote está com preço ótimo, a R$ 1.820 por pessoa, já com as taxas. Dá para parcelar também em 1 mais 9 vezes sem juros. 1 mais 9? 10 vezes então? 10 vezes, um pouquinho mais na entrada porque caem as taxas junto, mas 10 vezes sem juros. Beleza. E olha, para fechar, eu não posso deixar de falar da minha praia preferida de Maceió, que se chama Carro Quebrado. Canoa Quebrada todo mundo é mais conhecida, fica lá em Fortaleza, que também é linda. Em Maceió, mais rústica, também de falésias, é a praia de Carro Quebrado. Por isso que eu falei, é importante você alugar um carro um dia e vai até lá, é 1 hora e tal, vai tudo pelo litoral, conhecendo praias até Carro Quebrado. Você vai amar. É demais Maceió. E a garantia de sol, né? A garantia de sol depende, né? Quase sempre. Vamos torcer. Mas eu vou fazer aqui um desafio. Quem for a Carro Quebrado seguindo a tua dica, marca a Olímpia Tour, marca o Osni também nas redes sociais, que a gente quer ver as suas fotos lá. Aliás, tem um carro quebrado que eles deixam lá, um carro velho e tal, e aí descobri que o carro tem que ser trocado a cada 6 meses, porque maresia, o carro enferruja todos, botam outra carcaça lá para servir de foto nessa época de selfies, tem que ter foto no carro quebrado, literalmente falando. Mas olha, Maceió, tudo de bom, converse com a Olímpia Tour e se divirta no nosso Nordeste com o melhor destino nordestino que nós temos. Olímpia Tour, aí ó, fica aqui na frente da Rádio Cultura, na rua 9 de Março, um amplo estacionamento, fácil estacionar aqui na 9 de Março. São 8 horas 32 minutos, 8h32, olha, a Prefeitura tá aí abrindo vagas, inscrições para CIs, né, vagas no CIs. Explica pra gente dessas datas, o que é necessário. Arivan Prorenal. Exato, e muitas mães estão na expectativa de conseguirem uma vaga para seus filhos, até porque hoje as mulheres estão trabalhando mais. Consequentemente, aquelas que têm filhos na faixa de 0 a 3 anos precisam deixar seus filhos com alguém. E aqui em Joinville há uma carência de vagas em CIs. A Prefeitura começou ontem, dia 2, a abertura de cadastro para crianças de 0 a 3 anos na educação infantil. O prazo para quem deseja participar da primeira oferta de vagas para 2020 teve início ontem e vai até o dia 14 de outubro. Para quem já possui cadastro, deve fazer um novo procedimento para gerar uma nova inscrição. Isso aqui é importante lembrar. A mãe que já fez um cadastro e que não conseguiu a vaga, tem que voltar a fazer um novo cadastro para gerar uma nova inscrição. O cadastro deve ser feito pela internet no site da Prefeitura do Sistema Eletrônico de Pré-Matrícula da Educação Infantil 0 a 3 anos. Para quem não tem acesso à internet, o atendimento presencial ocorre em todos os centros de educação infantil, entre os dias 2, ontem, até dia 4 de outubro, portanto, na próxima sexta-feira, das 8 às 11. Nos dias 7 a 11 de outubro, no período da tarde, de 14 às 17 horas. O atendimento presencial também será feito em 39 escolas municipais, no mesmo período em horários específicos. No dia 16 de outubro, a Secretaria de Educação irá divulgar a primeira lista de pré-classificados no site da Prefeitura. Quem constar nesta lista deve apresentar toda a documentação necessária entre os dias 17, 18 e 21 de outubro. A relação de classificados será publicada dia 1º de novembro a partir das 9 horas da manhã. Os cadastros selecionados devem fazer a matrícula entre os dias 4 até 8 de novembro. Osni. Notado aí, hein? Olha, não perca esses prazos aí. Olha, a Justiça negou habeas corpus para acusado de homicídio na cidade de Jaraguá do Sul. Fernando Gonçalves. Então, Osnil, o Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina negou por unanimidade o pedido de habeas corpus impetrado em favor de Hélio Juvencio Custódio Júnior,
que está no presídio de Jaraguá do Sul, acusado de uma tentativa de homicídio depois de ter agredido 2 policiais durante uma abordagem de trânsito. Você deve lembrar desse caso que nós noticiamos aqui no Jornal da Manhã, ficando um inconsciente com um soco desferido pelo homem que ainda chutou a cabeça do militar. O desembargador Sérgio Rizelo teve em seu entendimento seguido pelos demais julgadores em decisão levada ao plenário, isso na tarde da última terça-feira, dia 1º. E na tarde de ontem, quarta-feira, a decisão que denegou a ordem, então, foi publicada. Entre as decisões, os desembargadores levaram em consideração que não se pode negar que existem indícios de que apontam Hélio como autor de uma tentativa de homicídio, que fora essa acusação, existem outras, contra o mesmo, e que sua vida pregressa não é suficiente para garantir a sua soltura e cita suposta tentativa de fuga da cidade. Por fim, o relator termina a decisão citando que o homem gritava que é pai de família e proferia impropérios, isso, aos policiais. Aí, nas palavras do relator, Osni, esse frenesi violento, quase imparável, e essa aparente incapacidade de acatar ordens emanadas das autoridades, aliados a uma falta de noção de que a paternidade representa algum tipo de imunidade à ação policial, evidenciam que não há alternativa que sirva satisfatoriamente para garantir a ordem pública, senão a privação de liberdade de Hélio. Fecha aspas. Na semana passada, só para lembrar, a liminar pleiteada pela defesa também foi negada pelo desembargador relator Osni. Tá certo. Obrigado, Fernandinho. E olha, elas chegaram, as vacinas que estavam faltando. Assunto para Arivan Prornal. Exato, Osni. Santa Catarina recebeu 11 mil doses da vacina pentavalente ou pentavalente, como queiram, conforme a Divisão de Vigilância Epidemiológica. Um detalhe, desde julho os estoques do estado estavam zerados. Boa parte dos postos de saúde do estado seguem desabastecidos, o que é uma vergonha, na verdade. Conforme a DIV, doses foram enviadas para a região oeste primeiro. As demais regiões recebem a partir de hoje. No entanto, deve chegar aos postos de saúde somente 40% do que geralmente necessitam. Ainda segundo a DIV, a cota mensal geralmente recebida do Ministério da Saúde é cerca de 30 mil doses para Santa Catarina. Até o mês de abril, o quantitativo de doses da vacina pentavalente chegou conforme demandado pelo Estado. Em maio e junho, a cota foi reduzida para cerca de 50%. O último lote de vacinas recebido no estado foi no dia 12 de julho, já com apenas 44% da cota. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, não há atualmente vacina pentavalente nos postos de saúde da capital. Não só lá, como em vários municípios do estado. Desde agosto, a cidade está com estoque zerado e até ontem à tarde, início da noite, não havia sido reposto. Neste ano, janeiro foi o mês que mais recebeu vacina pentavalente, com 1.800 doses. Fevereiro e abril foram os meses com menor lote. Cada um deles recebeu só 1.000 doses da vacina. Isso é um absurdo, uma vergonha, os digo. A questão de prevenção, fala-se em prevenção, mas não tem o medicamento, ou seja, a vacina para a prevenção. É bem isso. São 8h38, faltando 22 para as 9. Um rápido intervalo e já voltamos para falar de esportes e o empate no jogo de ida. Grêmio 1, Flamengo 1. E os 2 jogos do Campeonato Brasileiro. Vitória para os visitantes, os times que jogavam fora de casa. Fique ligado que é só um instante, a gente volta já. Jovem Pan News Joinville. Jovem Pan News Joinville. São 8h41, faltam 19 para as 9. Olha, o tempo permanece na mesma situação que nós apresentamos na abertura aqui do Jornal da Manhã, parte local. Por volta das 8 da manhã, 8h05 da manhã. O tempo está nublado e a temperatura em 21 graus, né?
Daqui a pouco chega a chuva, né? Vamos ter vários momentos de chuva hoje. E depois dá aquela estiada e tal, e volta a chover, vai ser assim, chuva isolada por toda a cidade. Trânsito é que não é isolado, o trânsito está caótico hoje em toda a cidade Zona Sul, principalmente em função dos problemas ali próximo da Ponte do Trabalhador. Evite essa, se você vem da Zona Sul para o centro, opte por outras alternativas como a Rua São Paulo, até pela BR-101 se for o caso. Porque ali pelo Guanabara, Fátima, tá complicado. 8h42, vamos falar de moda, o mundo da moda com ela, Marcinha Neto. Uma excelente semana para você ligado na Jovem Pan. Nos últimos anos, tem crescido o volume, de peças com desenhos, figuras e cores chamativas. Vimos as estampas invadirem o guarda-roupa masculino, como há muito tempo não se via. E as camisas foram as primeiras a seguirem essa tendência. Não é tão complicado saber como combinar as camisas estampadas masculinas, porém, alguns homens ainda têm receio de usá-las mesmo assim. As camisas estampadas, elas podem vir com mangas curtas ou longas, tá? Se for comprida, dobre-nas para melhor refrigeração do corpo. As de manga curta são chamadas de camisa resort ou tropical. Os tecidos mais usados em sua fabricação são as de viscose, um tecido sintético leve e fresco, e o algodão. Ambos são indicados para suportar o calor. Por outro lado, há também algumas peças em poliéster, que eu não aconselho, pois ao contrário da viscose, ele esquenta bastante e aumenta o suor, ok? Pois é, nós sempre achamos que roupa social deve ser usada somente para ocasiões formais. Até aí tudo certo. Contudo, ao inserir itens mais despojados ao look, amplia a possibilidade de locais a frequentar. Bacana. Assim como uma camisa florida fica descontraída e elegante ao mesmo tempo. Ideal para eventos e lugares informais. Lembre-se de colocar uma cor mais clara para o terno ou costume, ok? Posso misturar estampas? Antigamente, havia um consenso que se uma peça fosse chamativa, as outras deveriam ser lisas, sem estampa e com cores neutras. Porém, isso vem sendo cada vez mais em desuso, tá? Essa orientação. Algumas grifes já vêm apostando em mesclar estampas há um bom tempo, tá? Nesse caso, colocar uma estampa destacada assim com outra mais suave, ok? Seja criativo e não perca as dicas de moda comigo, Marcinha Neto. Até mais. Tchau, tchau. Tá certo, Marcinha. 8h44, faltam 16 para as 9. O Luciano Hang, empresário, o dono da Van, vai pagar advogado para aquele cidadão cujo vídeo generalizou aí, nas redes sociais. Viralizou por todo o país. Viralizou anteontem já, Anteontem à noite. Ontem, então, estava todo mundo discutindo. Insultou o deputado no voo. E aí o deputado está processando, Polícia Federal, coisa ficou. E aí o Luciano Hang disse: não, mas eu vou pagar o advogado pro cidadão aquele que falou em nome do país e tal, mas a história não termina aí. Assunto para Ananias Cipriano. Bom dia, e ouvintes do Jornal da Manhã. Pois é, o caso envolvendo Zé Guimarães. E aí, como é que estão chamando ele de Capitão Cueca, né? Capitão fizeram Cueca. um vídeo e tal. O cidadão ironizava e tal. E isso, lógico, na internet, ainda mais um petista, Bombou, né? Bombou. Defensor do Lula e tal. Obviamente que isso não seria diferente. Nós temos aqui o vídeo do Luciano Hang, que se posiciona e diz que vai pagar as custas advocatícias ao cidadão que, ao lado de Luciano Hang, ao lado do Zé Guimarães, fez aquelas críticas e tal. Nós temos o vídeo aí do Luciano Hang. Capitão Cueca! Quem não viu um vídeo que viralizou nesta segunda-feira à noite de um voo de Fortaleza para Brasília, onde o Gilberto Alves, um brasileiro, um herói, falou tudo o que queria pro Zé Guimarães. Aquele Zé Guimarães que o assessor, em 2005, foi flagrado no aeroporto em São Paulo com R$200 mil em espécie e $100 mil na cueca. Imagina, é muito dinheiro na cueca. Olha só, devia estar assim a cueca dele, né? E o que ele fez, o Zé Guimarães? Vou te processar. Chegou em Brasília, Polícia Federal já estava lá, vai acionar o advogado dele lá em Fortaleza, o procurador da Câmara vai também processar o brasileiro,
Vamos parar com isso. Quero dizer pra você, Gilberto Alves, vem cá. Nós vamos pagar os teus advogados. Tá aí a manifestação de Luciano Hang. Só temos uns detalhes. Não foi o Zé Guimarães, que é irmão do José Genuíno, então a gente já sabe onde permeia, onde vive, né? Não foi ele que estava com o dinheiro na cueca. Não foi ele, mas foi. Ele é o chefe. O chefe de quem chefe foi. de quem estava de fato com dinheiro na cueca. Pediram para ele. Existem inclusive as investigações. Existem investigações muito claras de que havia relacionamento e que esse dinheiro seria para o Zé Guimarães. Isso é um outro fato. Só que temos um problema ali que o Luciano Hang e o cidadão lá estavam dizendo que o dinheiro estava na cueca dele. Não era na cueca dele. Só se ele emprestou a cueca, né? Pro seu assessor. Mas isso não significa que também o Zé Guimarães seja boa pinta. Agora, um fato é que não era aquele cidadão, era o assessor de Zé Guimarães. Isso precisa ser bem claro aqui, para não parecer que nós estamos evidenciando fake news ou mentiras. Não foi o Zé Guimarães, mas a informação que se tem é de que era para o Zé Guimarães. O Zé Guimarães, que é irmão do ex-presidente do PT, José Genuíno. José Genuíno, que é um dos grandes nomes do Mensalão. O Zé Guimarães também esteve envolvido nessa grande discussão do Mensalão, não estou falando da Lava Jato, hein? E o povo não esquece. Olha como são as coisas. Nós estamos na Lava Jato num momento importante. Ficou uma cicatriz, né? Uma cicatriz, e o Mensalão aí ainda continua tendo as suas vítimas. Essa foi a vez do Zé Guimarães. Não que ele seja inocente do fato. Agora não era ele que estava usando o dinheiro na cueca. Vamos falar de coisa boa agora? Falar de esportes, melhor, né? Melhor falar de esportes. Vamos falar de esportes. Ontem tivemos o tão esperado jogo de ida das semifinais. Aí foi a vez do clássico brasileiro, depois dos 2-0 do River Plate sobre o Boca lá na Argentina. Ontem um empate aqui entre Grêmio e Flamengo. E tivemos ontem também 2 jogos atrasados, né, da rodada que passou aí. Completaram finalmente a rodada, a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, Brasileirão. E aí uma curiosidade, os times que jogaram fora, os 2 que jogaram fora ganharam os seus jogos. Bom, o esporte é com ela. Chega mais, Gabriela Bento. Bom dia, Osni. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Osni, o Jack joga hoje a última partida do primeiro turno da Copa Santa Catarina. O tricolor recebe o Almirante Barroso às 8h10 da noite na Arena Joinville. A partida é confronto direto pelo 5º lugar na tabela da competição. Se vencer, o tricolor vai a 8 pontos e pode chegar até a 4º lugar, caso o Figueirense perca hoje contra o Tubarão, no sul do estado. E ontem o Coelho apresentou oficialmente um novo reforço para a lateral direita. Renan Augusto, de 22 anos, chega por empréstimos sem custos ao clube e aguarda a publicação do seu nome no bid da CBF para ficar aí à disposição do técnico Pedro Medeiros. E ontem, pela Libertadores, o Grêmio recebeu o Flamengo na Arena do Grêmio pela primeira partida da semifinal da Libertadores. Mas o que pareceu ontem foi que quem estava jogando em casa era o Flamengo e não o Grêmio. Isso porque o rubro-negro chegou a fazer 2 gols no primeiro tempo, mas foram anulados pelo VAR. No segundo tempo, aos 23 minutos, Bruno Henrique abre o placar para o Flamengo. Depois disso, o time carioca teve mais um gol anulado pelo VAR em mais um impedimento de Gabigol. A 9 minutos do fim da partida, quando todo mundo achava que o Flamengo iria para o segundo jogo da semifinal com uma vitória, o Everton Cebolinha encontra PP na área e o atacante empata a partida. Placar final na Arena do Grêmio, 1-1. O técnico Renato Gaúcho chegou a dizer que o empate ficou de bom tamanho. Segundo o treinador, o tricolor gaúcho não viu a bola na etapa inicial. Já o técnico Jorge Jesus elogiou a partida do rubro-negro e disse que o Flamengo jogou melhor e merecia vencer, além de ter reclamado muito da arbitragem. Agora, as equipes brasileiras jogam a decisão da semifinal no dia 23 de outubro, daqui a 3 semanas, no estádio do Maracanã. A vantagem pequena ficou para a equipe carioca, que pode jogar até por um 0-0. Já o tricolor gaúcho, se jogar por um empate, terá que ser 2-2 ou mais.
e jogaram ontem em partida adiada pela 21ª rodada do Brasileirão, o Atlético Mineiro 1, Vasco 2 e Chapecoense 0, Corinthians 1. E os destaques da Champions League, a Liga dos Campeões, desta quarta-feira, ficou para o atacante Suárez, que marcou 2 vezes e garantiu a vitória para o Barcelona por 2-1 contra o Inter de Milão. Outro destaque foi a partida entre Liverpool e RB Salzburg. O campeão da última Liga dos Campeões, o Liverpool, parecia não ter grandes dificuldades para garantir a sua primeira vitória nesta edição da Champions League. Os Reds abriram 3-0 ainda no primeiro tempo e caminhavam aí por uma partida tranquila pela segunda rodada da fase de grupos. Mas os austríacos buscaram uma reação heróica, diminuíram no primeiro tempo e chegaram a buscar o empate na etapa final. Foi aí que Salah entrou em ação, com uma boa assistência do brasileiro Firmino para colocar os donos da casa na frente novamente. Placar final, 4-3 para o Liverpool. E o Jack Crona treina forte essa semana para a segunda partida das oitavas de final da Liga Nacional de Futsal. O tricolor recebe o Assueva neste sábado no Centro Eventos Carl Hansen e joga com a vantagem de ter ganho a primeira partida fora de casa, lá no Rio Grande do Sul, por 4-1. E pela Série B do Brasileiro, jogam hoje América Mineiro e CRB às 7h15 da noite e Vitória e Sport às 9h30 da noite, Osni. Tá certo! Valeu, Gabriela! Aquela história, né? O Renato Gaúcho antes falou, pelo menos reconheceu, né, que o Grêmio, né, merecia ter perdido, né? Mas ele falou uma coisa interessante. Olha, diante do Palmeiras, nas quartas de final, foi pior, né? Porque nós, no jogo de ida, aqui mesmo na Arena do Grêmio, saímos derrotados. Tínhamos que ganhar necessariamente lá em São Paulo e buscamos a vaga para as semifinais lá fora de casa. Não deixa de ser uma verdade, né? Uma verdade que incomoda o Flamengo. Já o Flamengo, né, reclamou, o Jesus reclamou do juiz e tal, né? Esqueceu que é Libertadores, né? Não é Campeonato Brasileiro, onde o VAR tem favorecido o Flamengo, né, frequentemente. Mas o VAR da Libertadores não é o VAR da CBF, né? Mais uma prova de que o VAR é VAR. Existe VAR e VAR, né? Depende do VAR que administra. São 8h54, faltando 6:09. Nós estamos indo embora, mas convidando você para estarmos juntos novamente aqui amanhã, se Deus quiser, às 8, para mais uma edição do Jornal da Manhã, parte local. Até lá, bom dia. Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã. Jovem Pan News Joinville, 1250 kHz.